Olá, amigos e amigas da Casa do Caminho, aqui mais uma vez, oportunizados pelo convite à tarefa, vamos fazer hoje juntos uma reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 2, item 4. Então, antes de iniciarmos a nossa tarefa conjunta da reflexão desse tema, peço a todos que possamos, por alguns instantes, nos abstrairmos das coisas que estão ao longo do nosso dia a dia, do nosso caminho, enfim, das coisas que não são comuns, pertinentes ao cotidiano, e nos voltarmos para o estudo, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, modelo e guia da humanidade, esse norte permanente de nossa bússola íntima, e a toda a espiritualidade, Dr. Hermen e a equipe da Casa do Caminho, que nos favorecem e nos oportunizam o estudo. Hoje, 18 de fevereiro de 2022, uma sexta-feira, vamos fazer esse estudo e para aqueles que nos alcancem no futuro, está aí a data registrada para saberem. Antes que nós possamos iniciar, porque meu reino não é desse mundo, item 4, a realeza de Jesus. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ela é, na verdade, esse item, uma reflexão de Kardec sobre os termos abordados já no item 1, 2 e 3, e que traz essa avaliação dele, do codificador, sobre essa questão que Jesus coloca quando confrontado por Pilatos, naquele momento que antecede a sua execução, a sua extinção física da história do planeta para transcender. Né? O momento em que acontece uma grande explosão no planeta, no campo espiritual, sem que ninguém te desse conta. Ali martirizado, e a poucos instantes da finalização de sua curta jornada no terreno terrestre, acontece a grande modificação. Ali começa um Jesus que estaria dando origem a uma nova história de um novo tempo para a humanidade. Um momento em que, reconhecido, ele divide o calendário terreno e a história é contada se referindo antes dele e depois dele. Antes de Cristo, depois de Cristo. Então, para nós realizarmos essa reflexão da realeza de Jesus, eu queria me valer de outros textos que tive a oportunidade de acessar, vídeos de assuntos correlatos que nós tivemos oportunidade no passado, e achei muito interessante uma abordagem que eu vou dividir com vocês. Antes de falarmos dessa realeza, desse instante derradeiro, desse momento em que Jesus é confrontado, é interrogado por um homem que tinha um poder, como um poder efêmero, considerado à época o governador da Palestina, e que estava ali, na verdade, defendendo uma posição transitória, como se fosse uma realeza terrena. Ele confronta Jesus. E para que nós possamos falar dessa realeza, eu vou me valer do início, lá atrás, no momento da manjedoura, quando os apóstolos fazem a menção do nascimento desse que viria a ser o modelo e guia da humanidade, o redentor de nossos pensamentos, ele que viria a ser essa mudança extraordinária no continente, e que mesmo no Oriente, mesmo naqueles que confrontam suas ideias, ele tem um peso extraordinário. Nasce Jesus. E 3 reis magos, ou outros tantos reis, de acordo com as traduções, existe aí uma certa discussão, como tudo na história não é absoluto, nem na ciência. 3 reis magos vão ao encontro daquele que chegaria para ser o redentor da humanidade, esse grande líder da espiritualidade, não de nações, não de guerras, mas ele, Jesus. 3 reis vão visitá-lo. Ora, sabemos que
o planeta, na sua modificação, nós como homens, estivemos assentados a partir de 10, 12 mil anos. O assentamento, paramos de ser nômades, caçadores, exploradores, para nos tornarmos permanentes num pedaço de terra, tomando posse. Naquela época não haviam propriedades estabelecidas. E a partir dali, domesticando animais e a terra, nós nos desenvolvemos pequenas tribos que foram se transformar em nações. O início, o princípio dos reinos, os reinos, como eles se estabeleciam. E na época os mais fortes se estabeleciam, ditavam para si o domínio. Aquilo passou a ser hereditário depois que alguém lá atrás na história tomou para si, através certamente da força e de uma maior esperteza e de um maior domínio político e de talvez usando de um atributo que deveria estar voltado para outra situação, mas que foi mal usado, criou a monarquia, a realeza, os impérios, foram criados os impérios. Então, 3 reis se dirigem, naquele momento, nos relatos apostólicos, à busca de Jesus, aquele que viria para ser o redentor do planeta, do mundo, o grande líder. Que líderes estavam? Mas esses reis reconheceram, de uma forma que basta buscar os relatos para podermos entender, não faz parte, reis o procuraram, já a realeza de modo diferenciado sendo reconhecido. Jesus, nesse momento, passa a ter um símbolo de reconhecimento do seu valor de uma forma que esses reis tiveram em pensamentos, em sonhos, em intuições, o seu caminhar para ele, não é história, está no relato. E também perseguido por aqueles que não queriam temer perder o trono, porque não sabiam de onde vinha essa realeza de Jesus, e também temiam a fraqueza, a fragilidade de seus domínios. Não havia uma justificativa, como não há até hoje, uma justificativa para esses poderes, que são transitórios. Aliás, é uma das reflexões de Kardec que ele coloca muito bem. E antes que possamos chegar, eu vou me valer, se fosse uma palestra presencial, nós estaríamos lendo de abertura, a página de abertura, Liberdade em Cristo, que é um texto de Emmanuel, em Palavras de Vida Eterna, e tem logo ali no começo: meditemos na liberdade com que Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Pronto. Só começando com esse texto, só nessa reflexão de Emmanuel, do início do seu texto, já dá uma ideia do porquê. Transpondo o tempo, dando esse salto, nós vamos chegar àquele momento derradeiro em que Pilatos interroga, confronta Jesus. E ele pergunta: sois reis? Sois rei? Jesus responde: sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. A passagem todos conhecem. Mas ele admite essa realeza, mas não sobre a realeza dos homens do plano terreno. Ele diz: não é deste mundo. Ou seja, ele se submete à vontade do Pai, o Senhor dos mundos, Deus nosso Pai, sobre as leis divinas, imutáveis, e num plano que é imaterial. Ele tem a realeza, como Kardec aqui, ele coloca aqui, essa realeza nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes a preponderância bem maior do que aquela que conduz a coroa, é fato. Ele não ganha uma hereditariedade, ele tem uma realeza pela forma como ele se colocou, como ele se disponibilizou para o próximo, como suas ideias e seus exemplos modificaram naquela terra poerenta, difícil na época, muito rude, muito grosseira, de homens e mulheres, na sua grande maioria, ignorantes da própria letra da sua língua, eram ignorantes, desconheciam inclusive a escrita. Aliás, quem tinha a escrita na mão dominava parcela, mais ou menos como hoje na informação, através dos vários meios, das várias mídias, né?
vão detendo alguns poderes fugazes, algumas formas de conduzir ou influenciar. Naquela época, a mesma coisa. Mas Jesus tinha a palavra. Jesus tinha a moralidade. E essa realeza se estabelece a partir do momento do seu exemplo, do seu fazer, da sua entrega. Ele foi perseguido desde cedo. Teve Herodes fazendo a perseguição a Jesus, e aquele momento em que ele se abstrai da história e vai dentro do povo judeu, como que diluído, só aparecer lá na juventude, no templo, e depois ressurgir naquela Jerusalém já dominada pelos romanos, ele vai confrontar valores daquilo que se diziam reais, da realeza, do patronato, da monarquia, do imperialismo, de um domínio de poder. Porque quando a gente fala em realeza, a gente fica logo pensando, né? Como eu queria ser rei. Né? Eu queria ser rei para ter tudo aquilo ao meu dispor, todos aqueles valores, tudo. E ter também um compromisso de, por essa passagem efêmera, ficar compromissado e endividado com muitos acordos, né? Porque ninguém fica rei de graça, né? Você tem que tomar lá da cá, né? Você tem que fazer as coisas. A realidade humana, terrena, desde o momento da sua formação, da nossa consciência, que é recente até os dias de hoje, mesmo quando não temos mais realeza, caso do Brasil, que através da proclamação, da forma que foi feito lá, extinguiram a monarquia no Brasil, mas existem outros lugares que a monarquia está estabelecida simbolicamente. Ela ficou quase que simbólica. Mas até 1800, até o século XIX, tinha um peso bastante grande ainda sobre os povos, sobre nações. Tinha um entrosamento entre os valores políticos que foram evoluindo, os valores que patrocinavam, que eram os grandes mercadores ou negociantes da época, os militares que estabeleciam a frente de força e a igreja que estabelecia o poder da concessão divina, porque muitos monarcas se diziam monarcas por uma concessão divina. Nunca tinha Deus descido aqui e falado alguma coisa, mas Jesus veio com uma concessão divina. Ele veio transformar o mundo. Como está na sua passagem, eu não vim descumprir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Eu não vim descumprir os profetas, mas dar-lhes assentamento. Ele veio confirmar, mas com uma visão mais ampla, confrontando aquele momento em que, voltando lá a Jerusalém, Roma, ou os romanos haviam tomado aquela terra como passagem, como ponto de apoio para suas dominações e buscas de outras dominações. Era importante geograficamente, não economicamente, embora pagasse também tributos. E Jesus confronta tudo isso. Ele confronta, mas ele confronta com razão. Ele não confronta com a paixão. Ele não confronta com a aspereza de uma realeza que se acha dignatária, dona de valores e sentidos, que estabelece uma moral conveniente, não a moral verdadeira. A moral que o Cristo nos traz rompe com todo esse joguete, todo esse momento. A realeza de Jesus começa nesse momento que ele começa a romper com esses joguetes, com essas trocas, com essas concessões, com esse toma lá da cá, que a gente tanto ouve hoje, até pela mídia. A gente conhece isso no mundo corporativo, a gente conhece isso até em família, infelizmente, nos meios sociais que frequentamos, na política que nos envolve. Jesus rompe com isso há mais de 2000 anos. Traz uma outra realidade. Ele, como Kardec, o reino de Jesus não é desse mundo e é o que todos assim compreendem. Mas sobre a terra ele também não terá um reino? Ora, aí eu vou até me valer. Se ele rompe com tudo isso de forma digna, ele não confrontou. A gente vai fazer uma pequena parada aqui. Os judeus da época, homens, eu não vou, eles pertenciam ao judaísmo, mas eu vou tentar abstrair, porque a gente fica falando das religiões como se as religiões tivessem culpa.
Então o Espiritismo também está cheio de culpa, porque entre nós, eu não posso me eximir nem apontar, existem homens e mulheres com muitas falhas, todos nós falíveis, todos nós compromissados, todos nós enredados por valores. Aliás, a humanidade se permite a reencarnação por estarmos enredados com escolhas equivocadas do passado, que aqui chegamos por mérito dessa possibilidade da reencarnação para um refazimento, uma recondução, um reconstruir, um reconduzir o espírito. Esse é o propósito. E assim Jesus veio nos trazer liberdade, como está no texto, de pensamento, rompendo com esses liames. E assim diz no seu livro A Caminho da Luz, também de Emmanuel, aliás, Emmanuel, que assim se intitula a Chico, foi um imperador à época, um senador, falei imperador porque estou na ideia do imperador, do monarca, do rei, foi um senador à época de Jesus naquela terra rude e virou as costas no melhor da oportunidade, quando socorrido nos seus anseios, nas suas necessidades, através de um grande pedido de Lívia, sua mulher à época, para que pudesse dar saúde novamente à filha, foi atendido, mas lhe virou as costas no momento derradeiro. E assim foram uma jornada de séculos e séculos para que Emmanuel, amadurecendo, pudesse chegar agora e estar dando testemunho, não de uma submissão, mas de um seguimento a Jesus, submetendo-se sim às suas ideias, que são intransponíveis na ideia humana. Como contestar um homem que diz, faz ao teu próximo aquilo que deseja para ti mesmo? Não, mas essa ideia já estava na Torá judaica, já. Mas na forma como ele se apresentou, na forma como ele deu o testemunho de um Pai de amor e justiça e não mais um Deus de castigo, não um Deus de justiça cega, no modo como ele dá o exemplo, no modo como ele professa com as suas energias, com seus fluidos, toda uma modificação, o que é chamado dos milagres, mas que na verdade são o resultado das ações desse espírito espetacular, esse espírito perfeito que veio à Terra, não para ser rei, mas ter a realeza que a justiça divina lhe concede pelo seu conhecimento, pela capacidade, pelo compromisso com essa humanidade aqui encarnada desde muito antes. Está aqui novamente, no seu livro A Caminho de Luz, Emmanuel, quando eu fiz o corte, ao tratar da gênese planetária e da formação da vida organizada, por diversas vezes se refere ao papel da liderança e coordenação exercida por Jesus na formação do orbe, na formação da humanidade. Nós que somos resultados de expurgos de outras comunidades avançadas também sobre a liderança desse espírito perfeito e que expurgados pelo excesso de ciência, mas por pouca materialidade, viemos ocupar um mundo à época primitivo. Sim, já fomos um mundo primitivo, evoluímos de primitivo para provas e expiações, estamos a caminho de uma regeneração. Só se o espírito, nós, individual e coletivamente, nos regenerarmos. Está sendo empurrado. Quem não quer, está sendo empurrado. Mas isso é motivo de outro momento. O poder humano, ele é perecível. Agora eu vou perguntar, Jesus tinha poder como nós usamos o pensamento, a ideia do que é poder? Porque o que é poder para todos nós aqui? É ser dotado de um título, pode ser um título honorífico, pode ser um título profissional, pode ser um título dentro de uma corporação, pode ser um título dentro da família, né? O mais velho é o ancião, o sábio, o CEO de uma empresa, um político no cargo de um senador, que é um cargo bastante antigo, está lá, desde o momento de Jesus já haviam os senadores de Roma, né? O Senado de Roma, como era a partição política da época. Aqueles que podem ser monarca ou têm título, até 1960, por exemplo, que
a gente tem história assim, as pessoas gostavam, compravam, porque teve muito, fazia parte desse joguete da realeza humana, não a realeza de Jesus, da realeza humana, comprar títulos honoríficos. Alguém era barão, conde, né? Tinha o comendador, né, também, recebia lá a comenda de comendador, né, responsável lá, que desde a Idade Média já tinha lá uma evolução de histórico daquele que cuidava de parte das terras e que depois, já na modernidade, passava a cuidar ou fazer parte de algum organismo militar ou religioso. Comendador. Comprávamos para sermos chamados, tínhamos a necessidade do título. Jesus não precisou de nada disso. Aliás, o único título que Jesus admitiu para si, conforme nos é trazido por todos os escritos, foi o de mestre, o Rabi da Galileia, como ficou conhecido. É um título, sim, de mestre pelo seu conhecimento. Nem bom ele admitiu quando disseram, és bom. Não, bom, quem disse que eu sou bom? Bom é o Pai que está no céu. Nem bom ele admitiu. Mas se Jesus não se admitiu bom, eu fico pensando quem sou eu, numa reflexão rápida, né? E é melhor passar rápido, porque não dá para conviver com isso. Mas voltamos o título de rei, diz Kardec, nem sempre implica o exercício de um poder passageiro. Às vezes ele é dado por uma concordância unânime. Aí é um lado que a humanidade conseguiu criar, tirando dessa abstração de uma realeza dominadora, de uma realeza guerreadora, de uma realeza que promulgava leis a seu favor e as suspendiam também de acordo com as suas necessidades, era um tal de tá dito, tá desdito, né? É um título também que serve como uma referência, dando honradez àqueles que se destacam na sociedade. Às vezes, na ciência, na filosofia, no campo acadêmico, de modo geral, nos esportes, na medicina, na ciência, como eu falei, né? É a realeza que é dado a alguém, é o rei da ciência, aquele que... Mas tudo transitório, mas serve como uma referência positiva. Tiramos, abstraímos desse sentido de realeza terreno, uma realeza positiva para referenciar algumas expressões, alguns expoentes, homens e mulheres, da nossa sociedade mundial e que contribuem de uma forma expressiva para o progresso da humanidade. Não essas contribuições pecuniárias ou essas contribuições ditas políticas que estão andando por aí e que servem dentro de um processo mediático só para dar exposição. Tem mais espuma do que a própria onda, como se diz, né? Faz muita espuma, mas não tem onda nenhuma. Existem pessoas que tiveram... Por exemplo, como não falar da realeza moral, da postura moral de um Francisco de Assis, de uma Madre Teresa de Calcutá, ou Irmã Dulce, a nossa baianinha pequenininha aqui, que trabalhou incessantemente para diminuir a miséria. Ela não ia conseguir acabar, mas ela levava consolo e amparo, né? Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Francisco, Chico Xavier. Foi homenageado recentemente agora, inclusive pelo campo político no Senado, né? Foi realmente reconhecido, um reconhecimento, um mérito terreno humano. Para ele, o reconhecimento é exatamente o que ele já teve, o reconhecimento da sua posteridade já no plano espiritual. Mas qual o valor não ter uma realeza de um homem dessa conduta de um imperador do bem, de um monarca do bem-fazer, do bem-querer? Essa é a comparação positiva. Daí a gente chegar e dizer assim, Jesus trouxe essa ideia. Ele rompeu o seu tempo. Desde o momento do seu nascimento até a chegada aqui, ele mudou toda a história.
Existe uma passagem que eu vou pegar, ela é de Carl Sagan, um grande astrônomo, físico, cientista, e que ele traz, lá num texto que ele fez chamado Pálido Ponto Azul, quando a Voyager, em 1990, já a 6 bilhões de quilômetros distante da Terra, já tendo passado por todo o nosso sistema solar, feito todo um registro fotográfico, mandado tudo, estava na iminência de romper a chamada fronteira imaginária da nossa galáxia, indo para o espaço extragaláctico nosso. Ele pede para que convence o pessoal da NASA a fazer uma fotografia por última vez da Terra, já numa visão tão distante, né? Ele tá indo. E aí vão entender o porquê disso, que eu estou trazendo esse tema, que é ciência, e como Kardec disse, ciência é aliada da doutrina. Se um dia a ciência evoluir e desdizer alguma coisa da doutrina, ela se adaptará à ciência e não o oposto. Está lá na Gênese. Então, nesse momento, ele fotografa a Terra. Pálido ponto azul. Podem procurar aí na internet. Tudo que o Google responde, a gente não precisa responder, né? Então, pálido ponto azul é exatamente essa reflexão. Quando aparece aquele pixelzinho, é um pixel, um grão, que está ali na imagem enorme que ficou, um pixel azul. Porque o nosso planeta é azul. Nosso planeta é Terra, mas é constituído de muita água, graças a Deus. Então, aparece aquele pontinho azul ali, e aí Carl Sagan, nesse momento, eu vou pegar aqui o texto dele, Pálido Ponto Azul, eu não vou ler todo porque ele é extenso, mas é extraordinário. Vindo de um cientista, eu diria que é a intuição divina nesse homem da ciência. A Terra é um cenário muito pequeno numa vasta arena cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores para que, na sua glória e triunfo passageiro, pudessem ser senhores momentâneos de uma fração de um ponto. Esse ponto azul. Momento. Vamos lembrar todos os generais das histórias, todos os imperadores. Jesus é perene. Jesus ocupa a história antes deles e depois deles. Jesus está presente o tempo todo. Ele não guerreou fazendo mar de sangue. Ele não guerreou fazendo concessões, levando sofrimento. Ele veio nos amparar. Ele veio, de fato, trazer uma liberdade de pensamento. Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Essa realeza que eu chamo a atenção, para que a gente não fique locubrando demais, muito acadêmico sobre isso. Existem muitos textos acadêmicos muito bons, bonitos, temas que eu gosto de ler, isso completa isso, mas a gente tem que trazer para a prática. A realeza de Jesus é essa de nos libertar da nossa ignorância e da crueldade que achávamos ser a matriz do domínio disso. Fazíamos parte de reinos, fazíamos parte de impérios, queríamos participar com a violência e a crueldade para manter o status quo, o domínio e tudo mais. E ele rompe com isso, tanto rompe que é perseguido por isso. Aquele momento em que é confrontado por Pilatos, ele nenhum crime tinha feito. Aliás, julgado em toda a matéria pelas leis da época até hoje, nunca se conseguiu entender tamanha disfarçatez, tamanha incapacidade dos homens em poderem manipular e mentir para crucificar Jesus, que incomodava. Logo ele que disse, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, quando foi colocado lá atrás para ser pego numa das muitas tentativas de derrubá-lo, ele cai dessa maneira. Eu encerro com uma reflexão, se a nossa suposta autoimportância para essa ilusão configura e vai ao encontro do que Jesus nos ensinou. A realeza de Jesus é a realeza de servir, de estar presente um para com o outro. É a capacidade de dar sentido à nossa vida, não de estar apenas vivo. Recebemos essa oportunidade, essa nova oportunidade de encarnação, de reencarnação,
para corrigendas e criações. A gente não veio aqui só arrumar o que equivocadamente nos ignoramos em passado recente. Não. Viemos também para sermos co-criadores, para participarmos de um desenvolvimento, de uma melhora. A gente não precisa de uma coroa, não precisamos de dotes monárquicos. O que nós precisamos é de uma realeza moral, que foi o que Jesus trouxe para cada um de nós e que serve em todos os campos. Ele não precisa ser só religioso. Na moralidade, no modo de trabalho, no modo da condução política, no modo da condução da economia de uma nação, de um país, de uma cidade, de um bairro, no modo da condução de uma família, no modo da condução como nós nos colocamos frente ao nosso próximo, seja ele favorável ou não a nós, seja ele correlato ou não de família, consanguínea ou não, que é mais ou menos essa questão do consanguíneo, né, que vinha lá da questão nobre, né, dos nobres que tinham o sangue azul. Nada disso, tudo balela, nada disso existiu. A nobreza, a realeza está em Jesus, que consegue dividir o calendário e nos mostrar o valor de um crescimento moral, nos libertando da ignorância e da crueldade. Que a graça de Deus esteja presente hoje e sempre conosco, que tenhamos podido, de alguma forma, contribuir ou instigá-los a uma reflexão. Não vim lhes ensinar absolutamente nada, não vim lhes colocar verdades, vim lhes fazer uma busca por uma reflexão. Se o meu propósito atingiu pelo menos um desses objetivos, eu já me sinto muito feliz na oportunidade do trabalho. Que possamos encerrar por agora a nossa participação, lembrando que a bússola do nosso íntimo é voltada para esse norte verdadeiro que é Jesus. Graças a Deus.